me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Estamos falando. Preciso tomar água. O nosso ventilador desse lado aqui, ele não modifica a velocidade, então aqui em cima a gente fica com calor, você não tem ideia. Ainda com essas camisas assim, aleluia, né, Ju? Não chega nada aí para você, inclusive, né? Mas tá bom, glória a Deus. Estamos falando esses dias, você está com ele aí, meu querido? Natal, uma história de encontros, deixa ali, por favor. Semana passada, se você quiser acompanhar, ou pelo menos assistir o culto de semana passada, ou a mensagem, já estará na nossa rede, ou no nosso canal no YouTube, e ali você pode assistir e participar e aprender um pouquinho sobre o primeiro encontro que nós falamos nessa história de Natal. O tema desse mês é Natal, uma história de encontros. O primeiro foi quando a luz se encontrou com as trevas. Natal revela isso. Semana passada, falando sobre isso, entendemos no livro de Isaías, capítulo 9, que vivíamos na escuridão, completamente na escuridão. Mas quando a partir dessa manifestação de percepção de Deus, olhando para nós e percebendo que vivíamos na escuridão, o próprio Deus enviou o menino Jesus, para que nós vivêssemos na luz. E essa mensagem nos trouxe algumas ideias muito importantes sobre os encontros, inclusive sobre essa ideia de que a luz é tão necessária para o tempo presente, que às vezes a gente esquece, ou às vezes a gente não se dá conta de que tem muita gente vivendo na escuridão. E semana passada também eu comentei sobre o próprio Papai Noel, que são algumas tipologias, algumas estruturas que a gente tem quanto igreja ou quanto festa, que a gente participa, a gente vive, a gente se desenvolve, mas a gente nem sabe ao certo de onde vem, o porquê que faz, o porquê que a gente coloca. Falamos semana passada sobre o Papai Noel, de onde surgiu isso? Do tal do Santa Claus, né? Ou Santo Nicolau, que mais ou menos no 3º século surgiu e ali viveu, e ele dava presente para as pessoas. E no século 13, mais ou menos, em meados do século 12, século 13, surgiu porque roubaram os ossos dele. E as pessoas começaram a fazer com que esses presentes pudessem aparecer de forma escondida. As freiras faziam isso. E aí se tornou um hábito. Então apareceu o tal do Santa Claus ou Papai Noel. Mas isso é tudo estrutura, me permita usar a expressão. Não tem nada a ver com Natal, isso é para boi dormir. Papai Noel e Natal não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Hoje eu quero falar um pouquinho, para a gente entender, nesse primeiro momento, até sobre uma outra estrutura. A gente gosta de ensinar a partir da palavra, e talvez você fez na sua casa uma árvore de Natal. Fui em vários lugares, inclusive na nossa casa, minha esposa fez uma árvore bonita ali de Natal, né? Maravilhosa. Aí me perguntaram, pastor, é pecado? É pagão? Essa é a pergunta, é pagão? É do mundo? Né? Pastor, essa árvore é do mal? O pinheiro não é do mal, o pinheiro quem fez foi o próprio Deus, então não é do mal. Enfeitar os pinheiros tem a ver com outras festas judaicas, etc e tal, mas não há dificuldade. Então se talvez você enfeitou, colocou uma árvore de Natal, tal, não há problema algum em você colocar essas coisas, mas há algumas coisas que talvez você precise tomar nota nesse caminho. A primeira delas é que as circunstâncias de todas as festas cristãs no tempo presente, as pessoas que não conseguem entender ou não viveram uma experiência com Jesus, vão fazer de tudo para tirar o foco de Jesus. Então talvez se a árvore de Natal na tua casa tira o foco de Jesus, você precisa repensar se você monta lá ou não. Porque não tem nada a ver com Jesus, nem Jesus penduradinho, né? Não tem.
nem um monte de coisinha, não tem nem as bolinhas, não tem nada. É uma árvore, é uma proposta. Não é pecado, não tem nada. Mas tenha consciência, se aquilo lá não está roubando o foco, e o próprio Jesus não é lembrado dentro da tua casa. As crianças na tua casa perguntam, quando nós vamos montar a árvore? Mas não sabem nem que é Jesus que nasceu naquele dia. Se isso acontece, tu tem que se preocupar. O comércio, o mundo, as estruturas estão mudando o Natal na nossa história. O outro problema que eu vejo e quero que você guarde, é que a gente também precisa ter cuidado com as críticas espiritualizadas. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 14, ele vai trazer um diálogo sobre essas estruturas e dizendo assim, para alguns o dia é bom, para outros o dia não é tão bom, mas não critique quem entende que o dia é legal e não critica quem entende que o dia não é legal, ou seja, não fica preocupado inclusive com comida. Romanos 14, versículos 5 e 6, ele fala bastante disso, e no 22. Então se na casa do teu irmãozinho tem, não chama ele de endemoniado, não. Se você entende que não é o caminho, também respeite quem não quer montar e entende que não precisa. Isso chama-se respeito. Mas a primeira essência que eu disse, cuidado para essas coisas não roubar o foco do Natal. O Natal é uma das pouquíssimas, para não dizer a única festa cristã que todo mundo comemora. Até quem não acredita em Deus comemora. Até quem discorda de todo esse processo comemora. Para-se tudo, de alguma forma você come, você às vezes se embriaga, enfim, você faz o que tem que fazer nessas festas, enfim. Mas é a festa que teve nascituro cristão, calendário cristão, mas o mundo inteiro comemora. Mas nós como cristãos que entendemos, sabemos disso claramente. A gente não pode fazer com que o foco seja perdido. Natal é o nascimento de Jesus. Duas datas importantíssimas para o cristianismo. O Natal, o nascimento de Jesus. E a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, só isso. Se na tua casa, se os teus filhos, onde você vive com direção, com processo espiritual ou liderança, não sabem disso, tu está com problema. E a conta vai chegar lá na frente. Trouxe isso para a gente pensar nesse início, porque essa semana uma pessoa, na casa de uma pessoa, a gente brincando ali, conversando sobre Natal, árvore de Natal, aquela coisa toda. Aí a pessoa brincou assim, a criança, árvore de Natal. Aí eu falei, cadê Jesus na árvore? A criança perguntou para mim, quem é Jesus? Entende? A gente precisa repensar. Hoje nós vamos falar sobre mais um encontro. E hoje tem muito a ver com a sua vida. Mais um encontro que a história do Natal nos oferece. Hoje o encontro é quando o céu encontra os servos. Quando o céu, no Natal, decide se manifestar na terra, na pessoa de Jesus como luz. Mas antes mesmo de Jesus vir, a expectativa me parece muito clara, e eu quero que você entenda isso no livro de Mateus, capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia. Você percebe que esse segundo encontro que nós vamos falar hoje é o encontro do céu. Ao olhar para nós, ele percebe e encontra na terra servos. Como é normal na nossa igreja falar sobre servos, a gente mudou a mentalidade e o vocabulário mesmo. Nós não usamos o termo voluntários aqui para quem está na igreja, entende e já se encontrou com Jesus. Nós chamamos de servo. Inclusive nem só servo, você vê uma placa que está na entrada da igreja, alguns lugares ali, que chama servo que mais. Esse servo que mais tem como base o livro de Lucas, que quando Jesus vai falar sobre a gente fazer alguma coisa, ele diz, se você só faz aquilo que te manda, servo inútil. Porque você há de convir comigo, você que tem funcionários na sua casa ou no seu trabalho, e você mandar ele fazer assim, faz assim, ele vai lá e faz assim. Só faz o que manda. É inútil. Porque ele não tem expectativa de falar,
É só fazer isso aqui? Posso dar uma limpadinha? Está meio sujo aqui. Aí, pronto. Aí. Por isso que surgiu para nós, a nossa comunidade entende servo como servo que mais? É aquele que você pede, dá para mexer a água? Sim. Aí acabei, e aí? O que mais? O que mais que eu posso fazer? Porque ele não se satisfaz só com aquilo que mandam, ele quer fazer mais. Isso chama-se excelência no processo teológico. E aí quando Jesus, nesse propósito do Natal, a gente tem essa ideia desse tema, quando o céu encontra servos, a pergunta é, será que hoje Jesus encontraria, ou o próprio Pai encontraria servos para mandar Jesus? Vocês viram aqui, nós fizemos um arranjo muito legal, que é o presépio nosso. Deixa eu até fazer uma explicação um pouquinho, que talvez você vai falar, pastor, mas presépio é da onde? Que tá. Nesse encontro do presépio, nessa tipologia que nós representamos, exatamente no livro de Mateus, capítulo 2, acompanha na Bíblia e nós vamos ler alguns textos rapidinho. Capítulo 2 de Mateus, versículo 1 até o versículo 12, nós temos esses personagens aqui. Antes que eu te decepcione, a gente falou ontem à noite lá no nosso luau, a figura de serem 3 magos ou reis magos é fora da casinha. Primeiro, não eram reis. E segundo, não eram magos como a gente vê mago hoje. Não tem nada a ver com magos. São pessoas que eram assistidas a partir da sua sabedoria com relação às estrelas. Um astrônomo ou um astrólogo misturado, mais ou menos assim. E eles eram guiados e viviam e analisavam como Júpiter, Saturno, aquela coisa toda, e eles ficavam atentos a esses detalhes. E foi prometido a estrela de Jacó, que a partir dela viria Jesus. E eles foram e encontraram-se com Jesus quando Jesus nasceu. O fato de serem 3 não tem a ver com a quantidade que eles eram, tem a ver com os presentes que eles entregaram: ouro, incenso e mirra. Sim? Está na sua Bíblia isso? Diz os comentários, inclusive os históricos, que normalmente eles tinham em base de 12, 15 desses homens andavam juntos, não só 3. Por isso que a Bíblia não fala de número. A gente que fala que eram 3 magos, não eram 3. Eram 3 presentes. E poderiam ser dado por vários que estavam ali, numa caravana, que era normalmente assim que funcionava. A segunda característica desse texto, que a gente percebeu aqui nesse presépio, é que o presépio, e o texto diz claramente também, que não havia lugar para Jesus nascer. Por isso que Jesus, no presépio, ele é apresentado ali no livro de Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que quando não tinha nada, nenhum lugar para pôr Jesus, eles colocaram Jesus numa manjedoura. Um lugarzinho que talvez você não colocaria teu filho. Jesus nasceu ali, porque não havia espaço para ele na casa. E o próprio livro de Lucas, e um pouquinho antes, Mateus e Lucas, vão falar também sobre os pastores e os anjos, que cantavam com melodias e falavam a respeito de Jesus. Por isso que você tem nessa proposta Maria e José prostrados diante do filho Jesus, porque tanto José quanto Maria sabiam quem era esse menino que estava nascendo. Isso foi dito pelo anjo a Maria e foi dito pelo anjo a José. E diz o texto também que os anjos cantavam e depois alguns pastores vieram. Então a representatividade do presépio está perfeito, porque tem os que trouxeram os presentes, José e Maria, Jesus, os anjos e o pastor. Diz o texto de Lucas que os pastores vieram adorar a Jesus. E essa contribuição do presépio, que para mim é uma das estruturas mais claras e evidentes, porque quando alguém vê um presépio se pergunta, quem nasceu? Jesus de Nazaré. Quando vê uma árvore de Natal, não sei, pode perguntar. Mas o presépio eu garanto que eles vão perguntar quem que está ali na manjedoura. Por isso que nós entendemos que essa forma talvez seja mais eficiente, a despeito de perguntas e de possibilidades que nós iríamos
desenvolver. Pode deixar aí, Ju, não precisa não. Eu dou um jeitinho aqui, meu rei. Para a gente se desenvolver e se alinhar a respeito dela. Opa, peraí, deixa eu só acertar o som aqui. Isso. E quando a gente encontra um presépio desse, e não só a estrutura do presépio, mas a gente começa a perceber que nesse presépio você tem servos. Os primeiros servos que você percebe foram aqueles que trouxeram presentes para Jesus. Esses servos, vendo a estrela, seguindo a estrela, chegaram até Jesus por obediência, se prostraram, se posicionaram e se colocaram para servir. Os outros, os pastores também, que não estão aqui, representados por mim talvez, eles ouvindo e o anjo falando com eles, eles entenderam e foram também, sem saber de nada, ver quem era Jesus. Mas os servos mais importantes dessa figura que está atrás de mim, é José e Maria. Por isso que na pessoa dos dois eu quero transitar um pouquinho para a gente pensar. Quando o céu encontra os servos, Natal tem a ver com essa história. Quando lá do céu, Deus olhando para nós, Ele resolve não só encontrar com a gente, mas Ele resolve de alguma forma fazer com que as pessoas sejam assistidas pelo tempo do Natal. E uma pergunta, não sei se você já fez, mas para mim faz muito sentido, inclusive eu a respondo de forma tranquila. Por que José e Maria? Já perguntou? Por que esses dois? Por que não João e Filomena? Ah, pastor, mas esses nomes não tinham. Então por que não Pedro e Marta, que é o nome comum da época? Por que não Isaías e Angélica? Por que José e Maria? Já se perguntou? Não vale responder, porque Deus quis. Até vale, mas não engana todo mundo, não. Isso aí, algumas pessoas vão falar, isso aí não funciona. Por isso que o primeiro caminho que eu quero que você vá pela palavra, no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, nós vamos perceber, nós vamos ficar nesse capítulo 1 de Mateus, para a gente tirar algumas lições para o meu dia a dia e para o seu. Mas a primeira ideia é questão bíblica. Por que José e Maria? Primeiro, tem a ver com José e não com Maria. Porque segundo a profecia, da linhagem de Davi é que viria o Messias. E o indivíduo da linhagem de Davi não é Maria, é José. Então aqui talvez fique uma coisa um pouco confusa para você pensar. Pastor, então poderia ser José e Márcia? Poderia. Poderia ser José e Filomena? Poderia. Mas José não poderia ser trocado, porque ele era da linhagem de Davi. É o que diz o texto. Observe na sua Bíblia, se você pegar ali a partir do capítulo 1, de Gênesis. Olha ali, nós temos um dos textos mais difíceis de se ler, genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó, Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Tamar, Pérez, Zeus e Pérez e gerou Esrom, Esrom, Adão e Adão e tal. Vou parar por aqui que é muito nome, a não ser que você queira nome para dar para os seus filhos. Tem um monte ali. Virando a página, se você me acompanhar, no versículo de número 16, olha o que diz. E Jacó, outro Jacó, já não é o Jacó lá de Abraão, gerou José, agora estamos falando de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio babilônico, mais 14. E do exílio babilônico até Cristo, mais 14. E aí você percebe no texto ainda, quando você observando essa estrutura no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 4, quando chamam José da tribo de Nazaré, ou da aldeia de Nazaré, José, filho de Davi. E quando o anjo vai chamar José e conversar com José sobre a mulher estar grávida, ele chama José de José, filho de Davi.
para deixar claro a realidade de que está havendo uma linha, há uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, toda a história de Deus harmônica, e ela vai chegar até José. Consequentemente, por José estar prometido, os dois em namorado, casados com a sua esposa Maria, noivo, no contexto mais próprio nosso, ela foi achada como favorecida. E quando a gente olha essa situação de que era para ser os dois por causa de José, faz sentido e a Bíblia nos deixa muito clara, mas também faz outro sentido e eu queria que você pensasse. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, o texto vai dizer para nós que quando falava com o rei Asa, é o nome do rei do momento, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passavam por toda a terra, procurando pessoas que tenham um coração íntegro. Ou talvez numa outra tradução, pessoas que estão desejosas de viver intensamente com Ele. O que o texto está dizendo é que dos céus, numa segunda ideia, há uma intencionalidade, uma expectativa do céu, quando olha para nós, de encontrar em nós algumas pessoas que têm um coração diferente dos outros. Inclusive o texto fala sobre o rei Asa, porque o rei Asa não foi encontrado desse jeito, foi um cara assim qualquer. Por isso a ideia de que Deus sempre está à procura de pessoas para se manifestar. Sempre está. No livro de Salmo, capítulo 101, Caio, você me ajuda nos textos que eu vou falar para ficar mais fácil para todo mundo ler? O Salmo de número 101, exatamente no versículo 6, vão dizer as mesmas expressões, que os olhos do Senhor, olha como é que está esse texto aí, Caio, por favor. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Numa outra tradução está dizendo que os olhos do Senhor estão buscando, achando, tentando achar melhor, procurando pessoas fiéis. No livro de Provérbios, capítulo 21, coloca para mim também, Caio, Provérbios capítulo 21, versículo de número 2. O Senhor conhece todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Numa outra tradução está dizendo assim: o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe das intenções. Ou seja, Deus sabe por que você veio hoje aqui. Deus sabe o motivo que você está aqui, porque Ele conhece a gente. E todas essas expressões acabam finalizando no livro de João, capítulo 4, versículo 23, quando o próprio texto vai dizer que Deus é Espírito. Me ajuda aí, Caio, por favor. Chegou a hora, e agora é a hora, e o fato chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Pai procura. Ou seja, não só numa perspectiva de profecia, de palavra, mas também há no céu uma expectativa de encontrar aqui, olhando para nós, a intenção do nosso coração, a despeito de quem nós somos, se Deus pode nos usar. Por isso que de alguma forma José e Maria eram maravilhosos, e por isso que na geração deles, no propósito deles, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo pela soberania de Deus, mas tinha propósito. Tinha pontos de ligação em José e Maria que fariam toda a diferença, e fizeram. Porque Deus estava procurando corações íntegros, pessoas fiéis, pessoas que estivessem inteireza de coração. Em 2 Crônicas, nesse texto, capítulo 25, versículo 2, do rei Azarias, sempre erra esse nome. Esse camarada serviu a Deus, mas a palavra diz que ele serviu a Deus, mas não com inteireza de coração. Já ouviu essa palavra, inteireza de coração? Você pode até usar se você gosta de ser romântico no seu namoro. Você me ama? Amo. Com inteireza de coração. Inteireza de coração tem a ver com a sua completude, ou seja, com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu não te amo por interesses, eu não te amo por algumas ideias ou por alguns momentos. Não, eu te amo com inteireza. E aquele rei foi tirado de cena porque ele não amava a Deus com inteireza de coração.
E quando eu olho para esses textos, eu olho para José, no livro de Mateus capítulo 1, versículo 19, olha o que diz o texto, se você puder ler comigo na sua Bíblia. Mas José, olha o que falam de José: seu esposo, homem justo. Mas José, seu esposo, homem justo, e não querendo infamar, deixou-a secretamente. Poucas vezes Deus dá testemunho da gente. José, Jó, inclusive para Satanás. Não sei se você já leu o livro de Jó de forma clara, mas não foi Satanás que foi atrás de Deus para falar com relação a Jó. Foi Deus que chamou Satanás e falou: você está vendo meu filho Jó? E Deus fala tranquilamente sobre esse personagem Jó, homem íntegro, reto. E de José também. Não só aqui, mas você percebe um pouco mais à frente que José também era um homem bem quisto diante da sociedade. Vamos falar isso já na frente. Ou seja, não era só por causa da linhagem que José foi chamado, mas no coração dele havia pontos de contato que Deus encontrou um coração inteiro diante dele. Olhando para Maria, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 28, vai dizer, quando o anjo chega para ela e diz: mulher, você está sendo favorecida, ou seja, Deus olhou para ti e curtiu você. Ou seja, você começa a perceber que os pais de Jesus são aqueles que o céu encontrou servos para que Jesus se manifestasse. Isso também é Natal. E essa mesma pergunta, quando Jesus diz no livro de Lucas capítulo 18, versículo 8, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, em alguns de nós? Talvez eu estendendo essa pergunta, eu faria para você: será que hoje Jesus não tivesse vindo ainda, e nessa geração agora Jesus viesse, será que Ele encontraria pessoas justas? Será que Ele encontraria servos entre nós, que poderiam ser a Maria e o José? Será que existe entre nós pessoas assim? Por isso, hoje eu quero me deter apenas a falar sobre José. Semana que vem vamos falar sobre Maria. Mas hoje eu quero falar sobre o personagem José, o pai de Jesus. Me atrevo a algumas frases a dizer, por exemplo, sem José, Jesus não seria o que seria. Ó, pastor, pesado é... Jesus 100% homem tinha que ter um pai. E como bom pai que José o era, Jesus foi por causa do pai que ele tinha. Me atrevo a dizer também que José era um homem especial. Um dos melhores e maiores servos que a humanidade poderia ver. Me atrevo a dizer também que José era o homem que Deus pôde contar para criar os filhos para si. Me atrevo a dizer que o mais importante servo da história da palavra de Deus se chama José. Por quê? Porque Moisés, Deus confiou o seu povo. O Davi, Deus confiou o seu reino. Os profetas, Deus confiou a sua palavra. Os apóstolos, Deus confiou a mensagem e a missão. E a José, Deus confiou o seu próprio filho. Você daria o seu filho para qualquer um? Entregaria o seu filho, a sua filha para qualquer pessoa? Não tinha que ser um cara fera demais. Como dizem, não tinha que ser um trem bom demais. Foi isso que Deus fez. Por isso, quando a gente olha para José, este homem é quem Jesus pôde chamar de pai. Esse homem é quem ajudou, quem instruiu, e não somente pelas suas atitudes, por tudo aquilo que ele faz, fez com que Jesus também se tornasse carpinteiro por causa do ofício que o mesmo pai tinha. Não quero aqui me deter a falar sobre pais, mas eu quero que você, de forma geral, tire as características comigo aqui de José nesse texto que a gente leu. Olha como José era maravilhoso.
Olha como vale a pena a gente aprender com José. E se Jesus pôde chamar José de pai, porque Deus, por intermédio do Natal, encontrou em José um servo da qual ele poderia se conectar. Talvez se a gente aprender com José, a gente pode entender e receber mais de Deus, que é o que a gente quer. Ser usado mais por Deus, que é o que a gente quer. Por isso, a primeira característica que eu vejo nesse texto é que José, ele foi escolhido por Deus porque ele tinha bom testemunho diante dos céus e diante da terra. José tinha ótimo testemunho nos céus e na terra. É o que diz o texto em Mateus capítulo 1, que nós lemos agora há pouco, quando José era chamado de homem justo e também no seu relacionamento com a sua esposa, não quis promover algo, a infame, não, ela me traiu, e fazer aquela coisa normal que às vezes a gente fica bravo e faz. O próprio céu, ao olhar para José, percebia que José, apesar de ser um carpinteiro, era um homem justo. No livro de Mateus, um pouco mais para frente, capítulo 15, versículo 13, versículo 55, diz o texto, quando eles indagaram: não é este o filho de José, o carpinteiro? Quando a profissão vem junto com o indivíduo, de algumas coisas são extremas, ou o cara é muito bom, o cara é muito ruim. E nesse caso, os judeus faziam isso para dizer que ele era muito bom. Por isso que quando chamam André, que mexeu com madeira, carpintaria, quando está dizendo ali, não é esse Jesus, o filho de José, o carpinteiro, porque José tinha uma fama maravilhosa, apesar de ter morrido cedo, mas uma fama maravilhosa diante do trabalho que fazia. Ou seja, a primeira característica que eu queria que você guardasse é olhar para José e perceber que diante dos céus ele era bem quisto e diante da terra ele era bem visto. Talvez seja por isso que Jesus, ou que o próprio Deus, não se manifeste tanto no meio de nós. Porque talvez para os céus a gente acha que a gente está bem visto, mas diante das pessoas a gente não é bem quisto. E aqui vão algumas perguntas para você. O que Deus diria de você se eu perguntasse a seu respeito, inclusive de mim? O que você acha que Jesus diria de você? Servo bom e fiel? Ou ele dizer aquela aquela o que Deus diria de você? Talvez fique estranho perguntar para Deus, falar: pastor, mas como você vai fazer a oração? Ele vai mandar um Sedex, vai mandar um WhatsApp? Você tem o WhatsApp de Jesus? Não tem, fique em paz. Mas a outra questão não é só o bom testemunho diante dos céus, mas é da terra. José tinha o bom testemunho diante das pessoas que estavam com ele. E você? Como que as pessoas olham para você no lugar onde você trabalha? Seus amigos, da escola, da faculdade, do futebol, do churrasco, qualquer lugar que você vai, como eles observam você, que tipo de testemunho eles têm a seu respeito? Essa é a pergunta que José queria nos deixar nessa noite. Porque o problema maior não é acima, ou não é olhar para cima e perguntar como Deus nos vê, mas também tem relação a olhar para o lado e perceber como as pessoas nos enxergam. Porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus, vai dizer: como vocês podem dizer que amam a Deus a quem vocês não vê, se vocês não conseguem amar as pessoas que estão perto de vocês, a quem vocês até tocam nelas? Como que no teu trabalho as pessoas te observam? Como elas te encaixam? Como eu sempre gosto de dizer aqui, quando você diz: eu sou cristão, elas vão ficar felizes ou surpreendidas, dizendo: você, duvido. Se elas disserem a seu respeito: duvido, você é cristão, é sinal que tudo que você viveu com o cristianismo até agora foi furada. Agora, se de repente, a hora que elas observarem você e você falar, ou aparecer de alguma forma com uma manifestação, eles vão dizer: você é cristão, eu já sabia de alguma, eu percebi. Por quê? Porque o seu testemunho era autêntico e evidente. Talvez o Natal nos ensine isso nessa noite. Diante dos céus você é bem-quisto? E a tua profissão, o teu trabalho, como é que você tem sido diante das pessoas? Gosto de usar uma expressão muito forte. Jesus não chamou você e não vocacionou você para o seu trabalho à toa. Não é porque você tem que ganhar dinheiro ou algo assim.
O teu trabalho é um campo missionário. Enquanto você não entender isso, talvez o teu trabalho vai ser frustrante para você. Jesus te colocou lá para você ser um instrumento dele, testemunhar dele e viver a partir dele para as pessoas que lá estão. O texto também me traz, continuando os versos, é que quando José, olha o versículo 20, e enquanto, depois de deixá-la secretamente, enquanto ponderava, refletia, analisava os fatos sobre as coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo dizendo: José, filho de Davi, estou no versículo 20, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel, segundo Isaías. Despertando então do sono, ele fez conforme o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Se a primeira tem a ver com bom testemunho diante do céu e da terra, o segundo servo, José, é aquele que ouve Deus. E quando eu observo aqui, eu percebo que José não só ouvia Deus, mas não tenho tempo, mas a gente fizer uma narrativa aqui, construa essa narrativa nas suas leituras durante esse mês, vai lendo e percebendo que apesar das fugas que eles tinham que fazer para o Egito, para outro lugar e tal, fugindo daquelas coisas todas, tudo plano de Deus, Deus sempre falava com quem? Com José. Não era com Maria, era com José. E ao falar com José, José, além de entender e ouvir, discernir que era Deus que estava falando. E eu não sei se você sabe disso, é muito importante o servo que ouve, inclusive o servo homem que ouve a Deus, porque os maiores milagres e as maiores manifestações de avivamento na história da igreja aconteceram a partir de homens, nada contra mulheres, mas a partir de homens ocupando o seu papel e estando à mercê e à frente do desenvolvimento das coisas que aconteceriam. Isso é bíblico desde Jesus, desde lá Adão e Eva, qualquer outra circunstância. A hora que Adão e Eva apareceram diante de Deus, no jardim do Éden, quem que Deus chamou para trocar uma ideia primeiro, a despeito de tudo que aconteceu? Adão, onde você está? E sabe qual é o problema da nossa geração, queridos? A gente não encontra muito servos que ouvem a Deus, porque os homens esqueceram seus papéis. Porque nós homens nos ocupamos de tantas coisas e nos esquecemos de ser homem. E ao ouvir a voz de Deus, e aqui eu vou abrir para a gente entender, mulheres, vocês veem os seus maridos ouvindo Deus? O que mais me entristece, sabe o que é? É ver mulheres vindo à igreja sem seus maridos. Isso me entristece, vocês não têm ideia. É avião manco com uma asa só. Se você tem esse tipo de diagnóstico, ore pelo teu esposo, para Deus resgatá-lo e restaurá-lo. Os maiores ministérios de oração, que está cheio de quem, Clê? De homem ou de mulher? De mulher. Parece que homem não gosta de orar. Parece que homem não gosta de se ocupar de ouvir. Mas ao contrário do que José era aquele que ponderava, parava, analisava e ouvia Deus. Homem, quando você vai ouvir Deus? Costumo usar a expressão de um pastor chamado pastor Anderson, que ele diz: a restauração da humanidade passa pela transformação e restauração da figura do homem. Porque os homens, quando eram para proteger as mulheres, eles batem mulher, está errado. Homem não é para agredir, fazer nada, homem é para proteger, proteção. Cadê você, homem? Quando o homem era não só para proteger, mas ser o provedor da casa, não está nem aí, deixa as coisas acontecerem, tu está errado.
E quando o homem era para ser o profeta, aquele que conduz espiritualmente a sua casa, não está nem aí, deixa as coisas acontecerem, os filhos se perdem, tudo se perde, e aí depois você vai falar: Senhor, cuida de mim. Deus vai olhar para você: eu tentei te falar faz muito tempo, e você não quis me ouvir. Porque nós homens, mulheres, a nossa geração, está muito ocupado em ouvir a tudo e a todos, menos a Deus. Pergunto para você: quando você está diante de um conflito da vida, você pondera? Ou você toma atitude assim, homens e mulheres? Quando você ouve Deus, você tem consciência, sabedoria que é de Deus, que está vindo essa voz? Quando você está num dilema da vida, você busca na palavra de Deus, que já é a manifestação de Deus como voz para mim e para você. Você busca aqui saber o que está acontecendo? Ou saber o caminho que você precisa continuar? Por isso que muitas vezes, querido, nós não somos servos como José, porque a gente não tem tempo para ouvir Deus. E quando eu digo tempo para ouvir Deus, não tem a ver só com parar, tem a ver com se relacionar com a palavra. E terceiro e último desafio que eu lhe faço, que também está no texto, que quando depois de ouvir, depois do anjo proclamar toda essa expressão, trazer a Bíblia no Antigo Testamento, na pessoa do Isaías, trazer toda essa profecia sendo cumprida, chamando Jesus do Emanuel, Deus conosco, José desperta-se do sono e fez exatamente como o anjo lhe ordenara. A terceira característica de José que eu e você precisamos aprender hoje, e última, é que José era um homem que obedecia o que lhe mandava. Ele obedecia. Não só obedecia, mas o texto é muito claro que diz que ele fez tudo conforme o anjo lhe dissera. Era assim, ó: o senhor falou para eu virar à direita, na próxima rua vou virar, mas vou virar à direita do jeito que o anjo mandou. Ele obedecia assim, ó, certinho, do jeitinho que era. Não somente obedecia, mas ele não titubeava, ele obedecia, ele não fugia como muitos outros servos, ele em tudo, inclusive nas fugas, quando Deus mandava ele para lá, ele ia para lá, quando ia para cá, falou: mas Senhor, mas já chegou, não, vamos embora, Jesus está mandando, vamos, o anjo mandou, vamos. Então ele obedecia, era um coração que não só ouvia, mas que a partir do momento que ouvia, ele tinha interesse no coração, no ouvir, para obedecer. Por isso eu pergunto para você: quando Deus te diz algo, você obedece? Uma vez me perguntaram: pastor, por que Deus não fala muito comigo? Eu disse para ela: talvez é porque Ele não está interessado em te falar. Por que faria isso? Perguntou ela. Eu disse: talvez porque você não está interessado em obedecer. Então por que Ele vai perder tempo te falando que você não vai fazer? Nossa, é verdade? Eu falei: eu faço isso. Quando você vai no meu consultório, no meu gabinete pastoral, quando a gente conversa ali, e a gente fala: pessoa querido, a Bíblia orienta a fazer isso aqui. A gente não fala o que tem que fazer, a gente dá orientações e caminhos para as pessoas decidirem. E a Bíblia diz isso. O irmãozinho vai lá e faz tudo errado. E um dia eu disse: vamos parar de encontrar? Tu está perdendo teu tempo e eu estou perdendo o meu. Porque não adianta eu falar para você e você não vai fazer nada. Então o que adianta? A gente está perdendo tempo. Por isso que o próprio Deus aqui, ele falava com José, porque José, ele sabia que José era um cara obediente, e fazia tudo quanto Jesus, o anjo, o Pai, Deus, quem quer que seja, lhe mandara. Talvez Deus não fale muito com a gente nesse tempo, porque Ele sabe que a gente vai indagar e questionar tudo, e ainda usa texto bíblico. Mas Jacó indagou Deus. Você não é Jacó, irmãozinho. Mas eu não encontrei claridade no texto. Está aqui, ó. Amém. Talvez Deus não fale muito com a gente, porque a gente encontra um monte de empecilho para fazer o que Deus mandou fazer. Talvez Deus dissesse para José:
dessa geração: José, vai para o Egito. Senhor, não é melhor a gente ir para São Manuel? Senhor, eu tenho uma ideia, eu tenho um lugar lá, uma lanchonete gostosa, que tal de... Vai querer ensinar Jesus como é que faz as coisas. E a gente é muito disso, de ensinar a Deus como é que fazem as coisas. Talvez por isso que Deus não fala muito com a gente, porque a gente não tem um coração, e Ele sabe como está o teu coração, se está disposto a obedecer ou não. E Ele não vai perder tempo se Ele encontra em você um coração orgulhoso, briguento, desejoso de controlar tudo. Esquece, você não parece nem um pouquinho com José. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, e a gente encerrar nessa noite: que servo você é? Ou você nem servo é? O que Deus falaria de você se chamasse até Satanás para conversar? Vem cá, ô demônio, tá vendo aquele lá? Bicho bom, dá umas mancadas, mas bicho é bom. O que Ele falaria de você? O que no teu trabalho falam a seu respeito? Dia desses na academia, vou contar, mas não vou contar o santo que não está aqui. Estava eu na academia e uma pessoa falou para mim assim: "Você é pastor? Eu preciso te contar algumas coisas sobre algumas pessoas." Falei: lá vem, né? Parece que achou em mim o farol, né? O que dizem de nós? Você para ouvir o Pai? E ao ouvir o Pai, você obedece o Pai? E ao obedecer o Pai, você faz conforme Ele mandou, ou você coloca as tuas ideias, porque você acha que o que você tem é melhor? Por isso, queridos, Natal é quando o céu encontra servos aqui na terra, e Deus se manifesta e faz grande diferença no meio do povo. Que ao sairmos daqui, eu e você sejamos parecidos com José. Bom testemunho no céu e na terra. Parecidos com José, que tem tempo para parar e ouvir Deus. Parecidos com José, que ao ouvir, obedecem o que Deus manda fazer. Caso contrário, Natal vai ser apenas uma festa cheia de Papai Noel e de árvore, mas sem a figura real e verdadeira do Emanuel, o Deus conosco.